Há um tipo de sofrimento que não grita. Ele não se manifesta como dor intensa, nem como desespero visível. É mais silencioso, mais difuso, mais difícil de explicar. É aquela sensação de vazio, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Você tem trabalho, tem compromissos, tem pessoas ao redor. E ainda assim algo falta. Viktor Frankl chamava isso de vazio existencial. E ele sabia exatamente do que estava falando. Frankl não desenvolveu suas ideias em salas confortáveis ou livros teóricos. Ele as construiu em um dos contextos mais extremos da história humana. Campos de concentração nazistas, perda, humilhação, fome, morte constante. Ele observou algo que o marcou profundamente. Pessoas fisicamente fortes morriam rapidamente, enquanto outras, frágeis, resistiam. A diferença não estava no corpo, estava no sentido. Frankl percebeu que quem tinha um porquê para viver conseguia suportar quase qualquer como, não porque a dor fosse menor, mas porque a dor tinha significado. E essa constatação tornou-se o centro de toda a sua obra. O vazio existencial, segundo Frankl, surge quando a vida deixa de ser vivida como uma missão e passa a ser vivida apenas como uma sequência de estímulos. Quando não sabemos mais para que estamos vivendo, qualquer coisa parece insuficiente. E aqui está o ponto mais inquietante. Nunca tivemos tantas opções, nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos tanto acesso. E ainda assim, nunca houve tantas pessoas sentindo-se perdidas. O vazio moderno não nasce da falta, nasce do excesso. Excesso de informação, excesso de comparação, excesso de distração. Vivemos ocupados, mas desconectados, ativos, mas vazios, cercados, mas sós. Frankl dizia que, quando o sentido desaparece, o ser humano tenta substituí-lo de três formas principais. A primeira é o prazer, comida em excesso, entretenimento constante, dopamina infinita. Não para sentir alegria, mas para não sentir o vazio. O problema é que o prazer não sustenta. Ele distrai por um momento e depois exige doses cada vez maiores. A segunda é o poder, status, reconhecimento, controle. A tentativa inconsciente de provar valor quando não se sente valor internamente. Mas o poder também não preenche. Ele apenas mascara. A terceira é a conformidade. Viver como todos vivem. Pensar como todos pensam. Desejar o que todos desejam. Não porque faça sentido, mas porque evita o confronto com o vazio interior. Frankl chamava isso de neurose noogênica, um sofrimento que não nasce da mente, mas da ausência de significado. Não é depressão clínica, não é ansiedade patológica, é a sensação persistente de que a vida está passando sem que você esteja realmente nela. Talvez por isso tantas pessoas digam: não sei o que está errado, só sei que algo está. Essa frase resume o vazio existencial. Frankl foi muito claro em algo que muitas pessoas resistem a aceitar. O sentido da vida não é dado, ele é descoberto. E não é descoberto em abstrações, nem em grandes revelações místicas. Ele é descoberto em três dimensões simples, mas exigentes. A primeira é o trabalho com sentido. Não no sentido de carreira perfeita, mas de contribuição. Algo que você faz que vai além do seu próprio conforto. Quando você sente que aquilo que faz serve a algo maior do que você. A segunda é o amor, não como ideal romântico, mas como encontro profundo com o outro. Ver alguém verdadeiramente e permitir-se ser visto. Frankl dizia que o amor é a única forma de acessar a essência do outro ser humano. A terceira, e talvez a mais difícil, é o sentido no sofrimento. Não buscar o sofrimento, mas quando ele chega, escolher a postura diante dele. Frankl afirmava algo radical. Mesmo quando tudo nos é tirado, ainda nos resta a liberdade de escolher como responder. Essa ideia incomoda,
porque nos retira da posição de vítimas absolutas. Não significa negar a dor, nem romantizar o sofrimento. Significa reconhecer que a atitude diante da dor também constrói sentido. O vazio existencial cresce quando evitamos perguntas fundamentais. Quem sou eu? Além dos meus papéis, o que realmente importa? Quando tudo é retirado, o que dá sentido aos meus dias quando não estou distraído? A sociedade moderna não gosta dessas perguntas, porque elas exigem silêncio, exigem pausa, exigem confronto. E o vazio não suporta ser observado por muito tempo. Mas Franco acreditava que fugir do vazio apenas o fortalece. É somente ao encará-lo que algo novo pode emergir. Talvez o vazio que você sente não seja um sinal de que algo está errado com você. Talvez seja um chamado, um convite desconfortável para uma vida mais autêntica, uma vida menos automática, menos reativa, mais consciente. Frankl dizia que não devemos perguntar o que esperamos da vida. Devemos perguntar o que a vida espera de nós. Essa inversão muda tudo. Talvez hoje seja um bom dia para ficar alguns minutos em silêncio, sem celular, sem ruído, sem distrações, e perguntar com honestidade: onde estou vivendo no automático? O que faço apenas para preencher tempo? Que tipo de sentido estou evitando construir? Não para encontrar respostas imediatas, mas para começar a escutar. Porque o vazio existencial não é o fim do caminho. É muitas vezes o início, o momento em que a vida deixa de ser apenas sobrevivida e começa, lentamente, a ser vivida com intenção.